28 metros de comprimento, 50 remos, só força humana, sem motor, sem bússola. Esse navio atravessou o mar de Egeu e atravessou o Mediterrâneo há mais de 3.000 anos atrás, levando 50 homens armados de uma só única vez. Historiadores já recriaram esse navio, aplicaram uma simulação de amadores tripulantes e a velocidade chegou a mais de 17 km por hora. Hoje eu vou mostrar o tamanho exato desse navio e por que, sendo um dos projetos mais impressionantes e das mais importantes da história da Grécia Antiga, ninguém conhece quem construiu essa embarcação. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Lucas e você tá aqui no canal Oceano Industrial, onde a gente fala sobre navios sem enrolação e sem exagero. Hoje o navio que a gente vai contar aqui neste vídeo é uma das embarcações mais impressionantes da história da Grécia Antiga. E se você tá assistindo na televisão, eu peço que você dê 2 cliques para cima e comece a acompanhar a gente. Agora vamos para a história. O nome desse navio em grego se chama Pentekontoros. O nome, ele já diz, 50 remos. Esse nome define completamente de como essa embarcação era construída e quantas pessoas cabiam dentro dele. Esse tipo de embarcação começou a ser construída na época arcaica da Grécia, 800 anos antes de Cristo, e ficou conhecido justamente por essa característica que dá nome ao navio. Vamos aos números concretos. As estimativas mais modernas que nós temos hoje, o comprimento do navio chegava entre 28 metros de comprimento a 33. Para você ter uma simulação melhor e uma imaginação, é como se fosse um tamanho de um campo de basquete de ponta a ponta. A largura desse navio tinha aproximadamente 4 metros. Ele tinha uma característica muito interessante. Ele era muito fino nas pontas e muito estreito. E esse tipo de embarcação tinha até um apelido na época, chamada de nau macrae. Traduzindo para o português, se chama navio longo, em contraste com embarcações de mercantes daquela época, que eram feitos para carregar bastante carga e não velocidade como essa. Os 50 remos era distribuído de 25 para cada lado, numa única camada, sem ser um em cima do outro, como aconteceria nos navios maiores. E os remadores, eles tinham uma posição fixa. Eles remavam num ritmo muito constante, que era marcado por um flautista. A função desse flautista era muito simples: marcar todos os remos e fazer todos os remadores fazerem todas as remadas de forma sincrônica. Sem esses remadores de forma sincrônica, os remos estariam só batendo na água e aumentando muito mais a resistência. Além dos remos, os Pentecontero tinha um mastro fixo no meio, com uma vela quadrada. Esse mastro não substituía os remadores, mas também quando eles precisavam descansar, essas velas eram erguidas a favor do vento. Durante manobras de combate, essa vela era abaixada e aí qualquer manobra do navio dependia 100% dos remadores. Um dado muito impressionante que você verá é que os pesquisadores fizeram uma réplica moderna desse tipo de embarcação e colocaram tripulantes amadores para fazer a simulação das pessoas da Grécia Antiga remando. E a velocidade assustou. Chegou a cerca de 17 km ou 9 nós. Agora, imagine essas pessoas da Grécia Antiga remando a vida toda. Imagine a velocidade que chegaria. E antes de continuar aqui essa história, eu peço que você comente aqui embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo. Eu gosto de acompanhar todas as pessoas aqui no canal. Voltando ao navio, dá para entender por que esse tipo de embarcação existia, porque ela era muito versátil. Quando esse navio foi criado, ainda não existia uma separação muito clara entre navios de guerra e navios mercantes. Então, mesmo o casco que poderia levar 50 homens para uma guerra, no dia seguinte poderia estar levando mercadorias para uma vila. Outro detalhe muito importante é que o Pentecontero não tinha um convés cobrindo todo o seu casco. Por causa disso, os gregos tinham até o nome. Chamavam esses tipos de embarcações de afractos, ou traduzindo literalmente, sem cerca. O convés tinha apenas na proa e na popa, por causa que eles acreditavam que se cercasse todo o navio com convés, ia pesar muito a embarcação. E eles precisavam muito de velocidade para chegar rápido nos seus destinos finais. Esse espaço aberto trazia um problema muito óbvio. Conforme o mar ficaria agitado, a água entraria dentro da embarcação, mas eles solucionaram isso. Os gregos instalaram sacos de couro chamado de ascomata, que permitia aos remadores ter a flexibilidade de remar e esses sacos protegessem a embarcação ao mesmo tempo. Sobre o material utilizado na construção, o Pentecontero foi principalmente utilizado de madeira, mas especificamente da madeira de pinho, abundante nas regiões de produtoras de barco da Grécia Antiga. Como ilhas de Ciclades e Salmos, esse tipo de material era muito abundante. Eles tinham acesso a material de ponta,
principalmente materiais de ponta vindo de Anatólia. E os gregos, eles tinham uma enorme vantagem, carpinteiros especializados em construções navais, o que ajuda a entender o porquê essas áreas se viraram os grandes centros de construção de embarcação da Grécia Antiga. E aqui, antes de eu seguir esse vídeo, eu preciso que você comente a palavra trireme, para ver quantas pessoas chegaram nesse ponto. Além dos 50 remadores que esse tipo de embarcação precisava, ainda contava com mais alguns, como por exemplo o capitão, o responsável pelo leme e claro, o principal pelo ritmo, o flautista. E existe uma versão menor desse navio, que se chama Triancotero, que é uma versão, ao invés de 50 remadores, ela carrega 30, para versões menores de expedições. A existência dessas versões já dava a entender que os gregos eles já tinham discernimento de fazer soluções para diversos tipos de missão. Com o passar do tempo, o design do Pentecotero ele foi evoluindo e passou a ser utilizado as embarcações criadas pelos fenícios, o bireme. Em vez de uma única fileira de remos, o bireme usava duas fileiras sobrepostas, dobrando o número de remadores sem precisar dobrar o tamanho da embarcação. Mais tarde, esse princípio foi levado muito mais adiante. Agora se chamava trireme e se tornou o navio de guerra mais famoso da Grécia Antiga. Agora, um ponto muito relevante dessa história. Diferentemente de um porta-aviões modernos, que tem registros de quem fez e quem projetou, o Pentecotero não teve um único só criador. Ele é um design evoluído por várias gerações. E os detalhes que a gente tem hoje sobre esse navio, elas são muito concretas. Vasos gregos pintados na época, inscrições em pedra e até um objeto muito conhecido, a frigideira de Ciros. Um artefato de cerâmica datado na época de 2800 a 2300 anos antes de Cristo, encontrado na ilha grega de Ciros. E esse objeto mostra uma representação clara de um navio longo com múltiplos remos e uma proa muito alta. Ela tinha uma decoração que parecia ser um peixe de ponta a ponta. E isso é uma das representações mais antigas que encontramos desse tipo de embarcação. Vale lembrar que até 1971 os pesquisadores, historiadores, não tinham nenhuma embarcação real para examinar fisicamente. Todas essas reconstruções eram feitas baseadas em suposições, feitas a partir de relevo de pedra, que foram deixadas por pinturas gregas e textos antigos. Foi só em 1971 que os arqueólogos encontraram um primeiro navio antigo identificável, um casco cartaginês do século III a.C. E isso ajudou a confirmar ou corrigir que os pesquisadores estavam estudando naquela época. Bom, e se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscrever-se e até o próximo vídeo.